Eu quero falar um pouquinho hoje sobre três mães que nós encontramos na Bíblia e falar um pouquinho como o papel da mãe faz toda a diferença na vida do seu filho, na vida dos filhos, né? Eu já contei para vocês a minha história. Eu não tenho curso superior, não tenho. Eu acho a Bíblia fala assim que Deus pega as coisas simples desse mundo para confundir as sábias, né? Então pega um Iberê assim, pô, meu, o cara é doutor em física. O Iberê é um perigo. Se um iraniano descobrir o Iberê, ele faz uma bomba nuclear, né? Ele é muito inteligente. Aí o Iberê uma vez me passa uma mensagem: o Jaimão, ele me chama de Jaimão. O Jaimão, eu tô aqui na escola dando aula, tem um livro seu aqui. Eu falo, não, né? Como assim? O cara que fugiu da escola, o livro do cara na escola, né? As crianças lendo o livro. Então Deus faz. Mas você sabe que uma das maiores lições que eu tive na minha vida não foram nos livros que eu li, porque hoje em dia não importa muito a formação que você tem, se você parar de ler, se você parar de se atualizar. Você em 6 meses você fica completamente desatualizado. Inteligência artificial que está vindo aí que o diga, né? Então não adianta todos os seus diplomas colocar na parede, porque você precisa se atualizar a cada dia. E uma das maiores lições que eu tive, eu já contei para vocês que a nossa igreja começou lá no Rio Pequeno, porque minha mãe ama fazer compras, né, visitar os mercados e ela vê preço, né? O extra tá mais caro do que o açaí. Então ela vai pesquisando. E ela viu um negócio assim, parece que havia uma placa escrito Igreja Evangélica e o culto acontecia na minha casa, na nossa casa. E ali passou a ser a igreja. Então essa história eu já contei para vocês que a Carminha viu a igreja antes de todos nós. Só que o que eu não contei é que quando começou a igreja, não tinha zeladora, não tinha nada, a gente não tinha som e os cultos iam começar. E nós tínhamos que limpar a igreja. E quem limpava a igreja? Carminha e os filhos. Era aquele piso de caquinho vermelho. Então a gente tinha que passar cera, era um salão maior do que esse. A Carminha se ajoelhava lá, a gente ia passando cera, passava, eu vinha com a enceradeira. Essa foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Irmãos, a igreja sempre chega antes, viu? Lá no Rio Grande do Sul, está explícito aí na cara de todos vocês. Todos os políticos fazendo propaganda, todo mundo lá, os youtubers, todo mundo lá, mimimi, um está sendo cancelado, o outro. A igreja chega antes. Tem igrejas lá fazendo um papel incrível. Claro que temos que falar de política, isso tem que acontecer, mas a igreja chega antes. E a minha maior lição foi com a dona Carminha, minha mãe, encerando o chão da igreja. Quantas igrejas saíram ali daquela igrejinha no bairro de periferia do Rio Pequeno? Taboão da Serra, aqui na Raposo Tavares tem uma igreja ali perto do shopping, Dracena, tantas e tantas igrejas surgiram. Então, que papel importante a Carminha fez na minha vida, viu, meu irmão? Que papel. A mãe do Cris, o pai do Cris, chama a mãe dele de nega. Ô, nega, eu falando lá. Irmã, uma vez o Cris mandou um desenho lá, tá dando umas lambadas, ele correndo atrás dos irmãos. Aí ela contou a história para mim. Mas a nega foi importante na vida do Cris. A mãe do Binho. O Binho, pequenininho assim, mas era um menino que só a misericórdia da mãe dele e de Deus para segurar esse pastor. Então, quanta diferença a mulher faz no lar, viu, irmãos? Quanta diferença. Berê, Rafinha, não conheço o pai de vocês, mas conheço muito bem a mãe de vocês. Mãe de vocês. Rafa, porque baixista é quase um músico, né? O baixista é quase um músico. Ele diz, brincadeira, Rafa. Falta pouco. O Rafa quis estudar baixo, a mãe dele falou: você quer estudar baixo? Então você vai estudar baixo com um professor lá no Paraná, se não me engano, Campo Mourão, Pé Vermelho. A estudar para valer. E o menino estudou para valer baixo, porque a mãe incentivou, porque a mãe falou, porque a mãe. Que papel incrível a mamãe tem em nossas vidas. Eu quero falar rapidamente três mães. A primeira, a mãe de Samuel. Ana.
Você pode ver lá em 1 Samuel de 1 a 3, Ana era casada com Eucana, e na época o marido podia ter mais que uma mulher. E ele tinha uma outra mulher chamada Penina, e Penina tinha filhos com Eucana, e Ana não tinha filhos. E quando eles iam para as festas, a Penina ia com os filhos e zombava de Ana. E Ana era uma mulher atribulada de espírito, triste na sua alma, porque não tinha filhos. E ela vai à igreja, e ela começa só a mover os seus lábios. Tem gente que ora assim, né? Não tem problema nenhum. Deixa orar, irmãos. Eu fico preocupado com gente que não ora. Gente que fala muito e não ora. Tinha uma senhora negra que veio aqui na reunião de oração, quando a gente tinha presencial. Ela só via na reunião de oração. Eu não sei de onde que ela surgia. Mas ela estava na reunião de oração, Pai do Senhor, joelhava e a gente ficava uma hora orando. E ela fazia assim, ó. Soltava um ar assim. E a gente ficava, mas o que está acontecendo? O que essa... Eu falei, eu não sei, mas é coisa boa que está acontecendo aí, porque essa irmã está orando. Né? Aí depois eu comentei com a turma lá em casa, falei, eu acho que ela está tão cheia do Espírito Santo, que é que nem uma panela de pressão, tem que dar umas vazadas para... Né? E a turma ficava... A Ana ficava assim. Aí o sacerdote ali chegou perto e falou assim, mulher, para de tomar o Merlot, o Cabernet, esses vinhos estão te fazendo mal, mulher. Você está embriagada. Ela falou, não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, porque eu queria tanto ter um filho. E o sacerdote fala assim, vai para sua casa, e que Deus ouça a sua oração. E acontece que Ana engravida, e ela faz uma promessa. Olha o que essa mulher prometeu, se eu tiver um filho homem, e quando ele tiver já uma certa idade, eu vou entregar ele ao Senhor, eu vou trazer ele ao templo, eu vou dedicar ele ao Senhor. E isso acontece. Sabe, minha irmã, meu irmão, a gente pensa que os filhos são nossos, mas não são. Os filhos são do Senhor. Eles são heranças do Senhor em nossas vidas para a gente cuidar deles. O salmista vai falar assim, como flecha na mão do valente, assim é um filho. Tem que ter um alvo certo. E qual que é o alvo de um filho? O alvo de um filho não é ter uma formação maravilhosa. O alvo de um filho é que ele seja parecido com Jesus. Bendita a mãe que ensina isso para o filho. E o que acontece? Ana consagra o Samuel ao Senhor, ela engravida, e ela vai e entrega o Samuel ao Senhor. Né? Provérbios 22:6 fala assim, ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina as coisas de Deus para o seu filho, e quando ele for mais velho, ele vai sempre se lembrar disso e não vai se desviar disso. Você sabe que o caráter de uma criança que é formado logo nos primeiros anos é importantíssimo. Por isso que Ana fica com Samuel esse tempo todo, e me chama a atenção, porque o Eli, ele estava pisando na bola. Ele tinha 2 filhos, um chamado Ófene e outro Finéias, e os meninos estavam pintando o caneco. Os meninos eram filhos de pastor e aprontavam, iam para todas as baladas, detonavam, pintavam o caneco, e o Eli não falava nada. Eli deixava os filhos fazerem o que eles quisessem. Depois nós vamos ver que ele sofre por causa disso, por causa de deixar os filhos de qualquer jeito, de fazer vistas grossas para os filhos. Aí o que acontece? Eu fico pensando, mas como Ana, sabendo disso também, ela vai e entrega o Samuel no templo, sabendo que o Eli estava meio mussarela e meia calabresa, crente Edmundo, meio pé na igreja com Deus e outro pé no mundo. Porque Ana, ela não entregou o filho para o Eli, ela entregou o filho para Deus. Porque Ana sabia que a sua atitude de consagrar, de entregar o filho, não era para o Eli, era para Deus, aos cuidados de Deus. Nós temos uma cena linda, eu fiz várias vezes aqui na igreja, espero fazer muitas vezes. Talvez hoje, quem sabe, vocês descubram pelo menos 2 pessoas ou 3 pessoas grávidas aqui na nossa igreja, hein? Tá rolando até a aposta bet aí, não sei das quantas. Quem que está grávida? A Gabi, minha filha, falou, pai, para com isso, pai. Todo mundo aí passando mensagem. Se eu estou grávida. Até Silvinho recebendo mensagem, gente.
Mas hoje acho que vocês vão ficar sabendo, hein? Dia das Mães, quem sabe o Senhor toca o coração dessas mães para a gente ficar sabendo, né? Desse segredo. Mas eu já sei, 2 mulheres estão grávidas aqui na igreja. E creio que pelo menos mais umas 5 vão engravidar. Casadas, né? Casadas. Isso. Então, a Ana entrega. E a gente tem uma cena aqui que eu já fiz com muitos filhos de vocês. Alguns já cresceram, alguns já. Entrega para o pastor. Apresenta o seu filho ao Senhor. Quando você entrega para o pastor, você está dedicando o seu filho, consagrando o seu filho a Deus, dizendo assim: que Deus cuide dele. Apesar dos meus esforços, apesar do meu amor, apesar da minha dedicação, eu quero que ele esteja aos cuidados do Senhor, do Senhor. Ana, essa mulher piedosa, ela confia e entrega o seu filho aos cuidados do Senhor. Ela confiava totalmente no Senhor, podendo descansar em Deus, que Deus é digno de toda confiança, né? Irmãos, ai dos pais que têm um Deus pequeno, que eles não conseguem entregar o filho ao Senhor. Coitado dos pais que acham que são deuses e eles vão cuidar dos filhos. Não. Meu amigo, minha amiga, porque tem pai também que é mãe, entregue o seu filho aos cuidados do Senhor. Consagre o seu menino. E Ana entregou, depois de Samuel ficar pelo menos 3 anos ali. 3 anos. Sabe, nós precisamos ensinar a Bíblia. Nós precisamos criar um ambiente de louvor. Nós precisamos criar um ambiente de adoração. Nós precisamos ensinar as coisas corretas para os nossos filhos, para os nossos netos. Hoje nós temos livros, nós temos histórias, nós temos tantos recursos. Porque até uns 3, 4, 5 anos vai estar formado ali o caráter da criança. O Samuelzinho já sabia. Porque quando ele está lá, já pré-adolescente, o Senhor fala com ele: Samuel. Chama ele 3 vezes, e até que ele responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É o mesmo Samuel que vai ungir Davi como rei de Israel. Sabe como aconteceu tudo isso na vida de Samuel? Não foi porque ele foi morar no templo, foi porque a sua mãe Ana consagrou o seu filho ao Senhor. Consagre, entregue. A Bíblia é esse alicerce, né? Depois de desmamado. Essa palavra aqui em 1 Samuel de 22 a 24, fala assim, gamal, que tem a ideia de preparado. Depois que Samuel já tinha mais de 3 anos, né, a palavra gamal significa ele já estava preparado para ser entregue ao Senhor. A importância de dedicar o seu filho ao Senhor. Deixa eu lhe dizer, meu amigo, eu penso que em alguns casos existe essa coisa de filocentrismo. O filho é o centro da vida de algumas pessoas. E isso é uma idolatria. É filocentrismo. Dedique o seu filho ao Senhor. Entregue o seu filho ao Senhor, aos cuidados de Deus. Filhos não são a razão da nossa existência. A gente acha bonito falar isso, mas não é a razão da nossa existência. Os filhos são heranças do Senhor. Nós temos que entregar os nossos filhos ao Senhor e devemos ser esse valente que ensina as verdades aos nossos filhos. Deixa eu lhe dizer, pode estar fora de moda. As suas amigas de algum lugar podem falar: você é retrógrada, ensinando a Bíblia para os seus filhos. Eu tive um amigo que levou um filho, um livro cristão para a escola. A professora proibiu, falou assim: não, aqui a gente não pode trazer. Falou para os pais: não pode trazer esses livros de religião, dessas coisas. Então pode estar fora de moda. Mas a palavra diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. A primeira, Ana. A segunda mãe que me chama a atenção aqui é a mãe de Moisés. Uma tal de Joquebede. Era casado com um sujeito chamado Amrão. Né? O que aconteceu? O povo de Israel começou a crescer muito no Egito. Né? Cresceu demais. E o faraó falou assim: se a gente não dar um break nisso daí, eles vão dominar a gente. Eles vão... Daqui a pouco nós vamos ser escravos dos hebreus. Então o faraó manda matar todos os meninos hebreu que está nascendo.
Aí a mãe do Moisés tem uma ideia. Ela consegue ficar com Moisés até 3 meses. Aí ela pega e coloca ele num cesto e faz um plano com a sua filha. Quando Moisés é colocado lá no cesto, a princesa, filha de Faraó, vai tomar banho e ela vê um bebê lindo chorando. 3 meses, devia ser um gorduchinho assim. E ela olhou e ela se afeiçoou por aquele bebê. E aí vem a filha, a irmã de Moisés, e fala assim: ó, se você quiser, princesa, eu posso arrumar alguém para cuidar desse bebê, até que ele fique grande, formado. E aí eu levo ele para o palácio para você tê-lo como um filho. E isso acontece. E quem que a irmã de Moisés chama? A mãe. A mãe do Moisés vai cuidar dele. Eles vão ficar um tempão juntos. A mãe vai ensinar para ele o Deus de Israel, as histórias bíblicas, vai ensinar tudo a respeito de Deus. E é interessante que depois ela entrega o rapaz, o menino, quando já está com uma certa idade, para a princesa, e ele é chamado de filho da filha de Faraó. Mas um dia ele vê 2 pessoas brigando, 2 hebreus brigando, um hebreu e um egípcio brigando, e ele se mete nessa confusão. Por quê? Porque ele já tinha no seu coração que ele era um hebreu. A sua mãe tinha ensinado, apesar de viver no palácio, apesar de estar diante de toda a riqueza, de toda a glória egípcia, o Moisés, ele tinha o coração nas coisas do Senhor, porque a sua mãe ensinou. E aí ele tem que fugir, ele vai para o deserto, e uma sarça que o fogo não se apaga, ele se aproxima, e Deus fala para ele assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eu serei o seu Deus. Moisés nunca perdeu esse pedigree, nunca Moisés perdeu essa meta de vida, de ser um hebreu, de libertar o povo. E sabe quem fez isso? A sua mãezinha. Foi a mãe que ensinou. A mãe que ensinou o alfabeto, a mãe que ensinou a ler, a mãe que ensinou a temer ao Senhor, a guardar os mandamentos. Foi isso daí que ela foi fazendo. Irmãos, será que se alguém raptasse um dos nossos filhos com 8, 9 anos, será que eles iriam manter a fé em Cristo viva? Se levasse eles lá para a China, onde é proibido, será que eles manteriam a fé? Essa é uma boa pergunta para a gente, para ver o calibre que nós estamos ensinando o Evangelho e a respeito de Deus para os nossos filhos, porque exatamente isso aconteceu com Moisés. Ele conheceu, ele teve uma experiência com Deus, mas ele foi sequestrado, ele foi para um outro lugar. Mas ele não esqueceu do que a sua mãe ensinou. Então aqui a gente aprende com Moisés: ensina seus filhos sobre Deus. Ana, entrega os seus filhos. Joquebede, ensine, gaste tempo. Deixa eu dizer, minha irmã, nenhum sucesso executiva A, B ou C, e não sei o que, nenhum sucesso nesse mundo compensa um filho que vai se perder. O nosso o maior desafio da mãe, do pai, é ensinar sobre Deus para os nossos filhos. A Bíblia fala assim: finca os pés na rocha que é Cristo Jesus. Quando vem a tempestade, quando vem as lutas, quando vem a ventania, ele fica firme, porque está fincado na rocha. Será que os nossos filhos com 7, com 6 anos teriam essa bagagem espiritual, esse amor em relação às coisas do Senhor? Interessante o ensino que o Arão e Joquebede deram para o pequeno Moisés. Ele não perdeu a sua identidade como filho de Deus, né? Ele sabia que era melhor obedecer a Deus do que obedecer o faraó, né? É fascinante essa história de Moisés. Os bebês seriam mortos,
mas agora a mãe protege, a mãe ensina, e a mãe ensina sobre Deus para a vida de Moisés. Parece que foi a fé de Moisés, porque Hebreus vai falar sobre a fé de Moisés, né? Se você pegar lá em Hebreus 11, 23 a 27, os heróis da fé, vai falar a fé de Moisés. Mas deixa eu dizer, não foi a fé de Moisés. Foi a fé da mãe de Moisés, dos pais de Moisés. Que se não tivesse criado um alicerce para a vida de Moisés, não teria fé. Não teria nada disso. A Bíblia fala assim, mais importa obedecer a Deus do que agradar os homens. Pode estar fora de moda, amigão. Pode você achar que é retrógrado. Pode você fazer isso, fazer aquilo, seja qual for a sua opção. Eu continuo crendo e confiando nesse velho livro. Que o poder de Deus, que os milagres, que o poder de Jesus Cristo não ficaram lá no passado. Eles agem no nosso dia, nos nossos dias. Está fazendo a transformação na vida dos nossos filhos, né? Dos nossos filhos. Podemos ensinar nossos filhos sobre a sua verdadeira identidade. Às vezes um amiguinho chega na escola e fala, você é isso, você é aquilo, né? Eu já contei algumas histórias que as minhas professoras me humilhavam, me falavam tantas coisas assim, que ficaram para sempre na minha... Mas um dia, quando eu tinha 6 anos de idade, eu conhecia Jesus. Meus pais começaram a frequentar uma igreja evangélica. E eu comecei a aprender que mais importa o que Deus pensa a meu respeito do que o que as professoras dizem. Então, sempre teve no meu coração uma esperança. Sempre teve uma coisa diferente. E eu preciso dizer a vocês, irmãos, eu tenho um instrumento musical tatuado aqui no meu braço, porque a música também mudou a minha vida. Eu já estava quase na 5ª série, repetente, então era um dos maiorzinhos da sala. 5º ano, eu só tinha repetido 3 vezes. Então, sei lá, 7, 8, 9, 10, 11, as crianças tinham 11, eu já estava quase namorando com a Silvinha. Não, brincadeira, não era tanto assim. Mas eu lembro que foram fazer um teatro, peça João e Maria. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. Essa é difícil tocar, hein, Rafa? A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões. Aí eu fui participar da peça. Aí tinha a princesa mais bonita, que era uma menina lá da classe e tal. Eu falei, eu preciso participar. E teve um abençoado que levou um violão. Eu era um músico do meu pai. Comecei a aprender a tocar sem saber, né? Depois alguém foi me ensinando uns acordes, culto doméstico. E eu peguei o violão, eu afinei e comecei a tocar e cantar. Os meus amigos deram uns pulos assim. Eu acho que eles nunca tinham visto ou ouvido alguém tocar violão. Sério, era uma coisa rara. Periferia. Aí a professora na porta me olhou diferente. Nossa! Eu olhei para a professora, eu não disse o que você está pensando, não. Eu falei, caramba, ela está me olhando com admiração. Aí ela chamou a diretora, chamou a servente, sei lá, eu sei quando eu vi, eu estava brincando com violão e um monte de gente me assistindo. E eu pensei, eu posso fazer isso a minha vida toda. Eu acho que a gente pode fazer isso a vida toda. Como a música na igreja evangélica me ajudou. Você sabe que ninguém gosta de vendedor, né? Vendedor de livros, então, é chato pra caramba. Vendedor de Barça, o cara que quando eu tinha Barça, lembra que quer contar tanta história. Aí eu fui vender livros, ninguém gosta. Aí uma professora abençoada falou assim, você não conhece alguém para cantar para as crianças aqui? Porque aí pode cantar e a gente fazer uma festa e fazer uma feira de livros. Joe, meu pintinho amarelinho. Eu fui acho que umas 15 salas de aula, no primeiro período e no segundo. Sala em sala, cantando e tocando. Ali começa a minha carreira como escritor infantil. Aí depois a gente teve uma oportunidade de fazer isso no shopping center. Eu olhei para o Samuco olhou para mim e falei, quem já fez feira em Carapicuíba, nas escolas, onde as crianças de 14, 15 anos entravam armadas, não vamos fazer feira em shopping center? Aí Samuco e Pedro hoje tem uma das empresas líderes para fazer feira de livros em shopping center, levando livros com preço muito barato. Olha a importância da Carminha, olha a importância de uma Ana, de uma Silvinha, olha a importância de uma mãe na sua vida, olha a importância de uma Joquipede. Não esquece da sua identidade. James, não esquece que Deus te ama.
Não esquece o que Deus pensa a seu respeito. E Deus tem graça, Deus tem perdão para te dar. Isso fez toda a diferença em minha vida. E a terceira e última coisa para a gente encerrar, meu tempo já está esgotado, é a história de Timóteo. Timóteo conhece as sagradas letras desde pequenininho, desde criança. E ele tinha uma mãe e tinha uma avó. Eunice era mãe e Lloyd era avó de Timóteo. E elas ensinam a Bíblia. O pai de Timóteo era grego. Ele não era um cristão. Mas a avó, Silvinho, a avó, hein? Vamos levar esse menino para a igreja. E a avó e a mãe levavam para a igreja. E ali Deus fez uma obra tão linda no coração do jovem Timóteo. Qual que é o meu ponto aqui? A mãe do Senhor, ela equipa o seu filho com a palavra de Deus. Senhores pai, gasta um dinheirinho, vai na Teodoro Sampaio, custa R$180 um violão. Seu filho pode tocar. Fala sério, a sua pizza custa isso daí, cara. Você gasta isso daí na semana, jantando, almoçando com seus amigos. Compra um violão. Gosta de bateria? Compra uma bateria lá para ele. Compra um cavaquinho, compra um ukulele. Bota instrumento musical ao acesso dessa galera. Vamos louvar o Senhor. Não sabe tocar, incentiva. Eu já dei um violãozinho para minha neta. Ela não veio ainda com o violãozinho aqui. Eu fico triste às vezes. O Bento não veio hoje, né? Mas o Bento já traz o violãozinho. O Pedro, meu filho, ficava segurando assim lá na igreja. Segurava e a guitarrinha. Nós íamos na casa da avó, todos descrentes. Ficavam rindo da gente. Vai passar a sacolinha. Pedrinho vinha com a guitarrinha. Aí os tio meio mamado. O que você está cantando? E ele mandava hino no ouvido dos tio. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. E os tio faziam assim, Pedrão. É mais bonitinho ensinar. Vai assim. Vai nessa. Depois quer trazer para o pastor, tentar dar jeito. Não dá jeito, porque a família perdeu. Porque a mãe perdeu. Porque a gente achou que outras coisas são mais importantes do que o filho. E não é. Então, minha querida, eu sei você que está aqui, mamãe, está sempre trazendo o seu filho. Você é muito importante. Você tem um legado ímpar na vida do seu filho. Tá? E esse bastão está em suas mãos para você transferir para outra geração, iniciar esse legado. Então, equipe mesmo o seu filho com a palavra de Deus. Então, as três coisas. Entrega o filho. A segunda coisa que nós vemos, ela ensina. E a terceira coisa, ela equipa. Vamos ficar de pé? Nós tivemos um acampamento de carnaval, é a minha última mensagem. Depois os músicos vieram falar comigo, pastor, você ficou bravo com os músicos? Eu falei assim, não vamos cantar, não vamos fazer um climinha para a gente orar, a turma chorar, nada. Só pegue o que você ouviu, o que Deus falou com você e coloque em prática. Pronto. Irmão, às vezes é isso que a gente precisa fazer. A gente só precisa ouvir essas coisas e falar, tá, eu vou dar o primeiro passo. E que bênção, meu velho pai, quando se converteu, pegar aquele inário lá e bem, pegar o inário. E o violão que meu pai trouxe, quando ele trouxe para casa, ele estava meio bêbado, era no Natal. A gente odiava Natal porque o Papai Noel nunca visitava a gente. Mas aí ele trouxe um violão e uma bola. E a gente começou a tocar violão, ele falava, filho, toca. E eu tocava sem saber. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu fui aprendendo os hinos e fui tocando. Uma prima abençoada falava, você não sabe fazer o Ré maior? É facinho, pega o dedinho um, dedinho... Opa, já foi um Ré maior. Tem uma sequência de Ré, Sol e Lá. Aí foi... Você sabe que quem trabalha com música dificilmente vai ter Alzheimer, né? É mais difícil ter Alzheimer, porque tem todas essas sequências na cabeça de coisas que ele está trabalhando, que ele está lidando. Que bênção, você, mamãe.
que tem o seu filhinho, que você pode fazer toda a diferença na vida dele. Toda a diferença na vida dele. Que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor te abençoe. Deixa eu lhe dizer, talvez você não tenha sua mãe aqui, mas Deus também é mãe. Deus também é mãe. O tema da mensagem hoje talvez fosse Deus que também é mãe. Mas depois eu quis mudar. E Deus é mãe porque quando ele vai entrar em Jerusalém, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha agasalha os seus pintainhos e vocês não quiseram. Galinha que agasalha os pintainhos, mãe. O povo de Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. E vocês... Deixa eu contar uma outra história que Deus é mãe. Tinha um profeta chamado Oséias. Um profeta chamado Oséias. Oséias, ele queria sentir o coração de Deus, porque Deus fala assim, Oséias, eu estou triste. O povo se desviou. O povo não me quer mais, Oséias. Aí Oséias fala assim, Senhor, eu quero sentir o que o Senhor está sentindo. É mais ou menos assim a ideia. Aí o Senhor fala assim, então faz o seguinte, Oséias. Você vai lá e pega uma prostituta e você se case com ela. E Oséias pega uma prostituta chamada Gomer e se casa com a prostituta. E fala assim, agora você não é mais prostituta. Agora você é a minha esposa. E agora você vai ser uma mulher. E nós vamos construir uma família. E quando parece que está tudo bem, a Gomer vai e volta para as práticas antigas. E isso se repete algumas vezes. Aí Oséias fala, Deus fala para Oséias, está vendo, Oséias? É assim que o meu coração está com o meu povo. Meu povo diz que me ama, mas ele fala isso para todo mundo, igual as meretrizes. Aí tem todos os capítulos, se eu não me engano são 14 capítulos de Oséias. Aí são todos os capítulos de Oséias, 14. E lá no final, parece que Deus está falando, puxa, é assim que o povo... De repente Deus tem uma queda. Deus parece assim que o coração dele parte e ele fala assim, mas se vocês voltarem, Gomer, se você voltar novamente, eu vou te curar da infidelidade. Eu vou te amar de todo o meu coração. Eu vou desviar a minha ira de vocês. Você vai ser como um orvalho para mim. Você vai florescer como lírio, como o cedro do Líbano. As suas raízes vão crescer. Olha que queda que Deus tem. Deus se compara a Gomer, a uma mulher. E olha como Deus é mãe também. Deus, quando está se entregando na cruz do Calvário por mim e por você. Porque aquela cruz não era para ele, era para mim e para você. Aquela cruz não tinha a cara dele. Aquela cruz era para pessoas malditas como eu e você. Por causa dos nossos pecados, nossos delitos e pecados. E ele, quando está lá na cruz, Deus, o Deus Filho, morrendo por mim e por você, ele olha para a mãe dele. Gente, as cortinas vão se fechar. Deus fez a sua obra nos seus últimos minutos de vida aqui na terra. Ele olha para Maria e fala assim, mulher, olha aí o seu filho, o João. E ele chega para o João e fala assim, João, olha aí a sua mãe. Gente, você já parou a pensar que na cruz, Jesus se preocupou com a coisa mais importante que nós temos? Família. Família. Olha a sua mãe aí, João, cuida dela, cara. Mamãe, olha o João. Minha querida irmã, você é especial para Deus. Nós tivemos um culto aqui das mulheres. Aninha, Marcinha, Amara, as meninas têm feito um trabalho tão lindo. Continue. As mãos que embalam o berço vão fazer toda a diferença nesse mundo. Toda a diferença. Quando o bebezinho, a gente cantando os louvores, as músicas, compondo, vão fazer
toda a diferença. Essas mãozinhas aí que estão embalando o berço. Essas mãozinhas que talvez seja um Davi, um Levi, talvez até um jovem que está aqui. A mamãe às vezes vai lá e passa a mão no cabelo e embala o berço de uma outra forma. Eu te abençoo, meu filho. Deixa eu lhe dizer o que Deus pensa a seu respeito. Você é amado, querido por Deus. Você está desempregado, mas você não é um desempregado. Você está passando por isso. Sabe o que você é? Especial para Deus. Ah, você está sofrendo de depressão, de angústia, disso tudo, mas eu te dizer, você não é isso daí. Você está passando por isso. Sabe o que você é? Especial para Deus. Ele cuida de ti. As mãos que embalam o berço vão impactar o mundo para a eternidade. E minha querida, não troque isso por nada. Vamos cantar uma canção e orar encerrando.